Grana que deve ser utilizada na contratação de jogadores. O Cruzeiro busca um atacante de lado de campo, um volante e mais um zagueiro. Pô, então vamos lá. O Jorge Nicola que trouxe essa informação na última sexta-feira ainda aqui para vocês, que assim, ele perguntou para pessoas próximas ao Cruzeiro, que afirmou que a teoria, na expectativa, é de que 3 reforços cheguem para o Cruzeiro nesse meio de ano e revelou as posições, que seria um zagueiro, um volante e também uma opção para o lado de campo, que era uma alternativa que eu já vinha falando para vocês, né? O Cruzeiro não vinha demonstrando interesse em muitos atacantes pelas beiradas, mas eu vinha falando e vejo até hoje nessa necessidade de um jogador para essa função. Então, um zagueiro, um volante e um ponta. O volante eu acho que é o mais certo, né? De todos esses, com certeza zagueiro por conta dos erros recentes e até pelo Cruzeiro no último dia de janela está demonstrando interesse no Tinga, com certeza é uma pauta importante para chegar um reforço nessa função. E volante por conta da lesão do Ramiro, que não deve jogar mais nesse ano, e da ausência do Richard também, né? Para o resto da temporada, não deve mais vestir a camisa do Cruzeiro. Então, por conta disso, vamos ter sim novidades. Mesmo com a reintegração que pode acontecer do Pedro Castro, eu não ficaria surpreso do Cruzeiro buscar mais uma opção para esse meio de campo, que eu quero falar aqui, ó, quem que eu traria para essa função e também nomes que são baseados nas especulações do Cruzeiro, né? Se eu pudesse trazer um volante aqui, eu trazia o Rodri do Manchester City para o Cruzeiro, mas não é essa, traria o Gundogan, né, do Manchester City também, mas enfim, não é essa a questão, e sim de nomes realistas, e que inclusive o Cruzeiro já vem monitorando. Você deve perguntar, né? Quem que é esse volante que o Cruzeiro vem monitorando? Que é a respeito do Bruno Henrique, né? Jogador que atualmente está lá no Al Ittihad, mesmo time que deve contratar o Benzema, no caso aí nessa metade do ano. Enfim, o Bruno Henrique já está certo que vai voltar ao Brasil e ele e seus representantes já tiveram conversas com o Cruzeiro. É um nome que já tem sido especulado na Raposa desde o início do ano. Eu fui o primeiro a falar aqui, ó, que poderia ser um alvo para metade do ano. E passou o quê? 2, 3 semanas, todo mundo já estava falando e aí sim que foi confirmado oficialmente que tinha conversas, né? Mas quem acompanha aqui no canal, acho que nenhuma contratação, nenhum nome pega de surpresa, porque o Cruzeiro também é muito óbvio. Os jogadores que ele tentou em agosto do ano passado, ele trouxe em janeiro desse ano. Alguns jogadores que ele tentou em janeiro, pode ter sim grandes chances de chegar em agosto, e o Bruno Henrique é um desses nomes. Deixei aqui também os números dele lá no futebol árabe, nessa temporada pelo Al Ittihad, 29 partidas, 2 gols e 2 assistências. No ano passado, na última temporada, 33 jogos, 2 gols e 6 passes. Não é um jogador que vai chegar e ser um marcador, tá? Com certeza teria uma liberdade maior em campo, porém eu não acho que seria um meio de campo ruim pensar assim, ó, o Alisson, o Bruno Henrique e o Matheus Vital. Por quê? O Bruno Henrique pode fazer um papel tanto mais avançado, mas se você for analisar, ele não é mais aquele jogador jovem, por exemplo, 2018, 2019, que ele marcava 10 gols, 14 gols por temporada no Palmeiras, ele era muito mais um meio ofensivo, ou pelo Corinthians, lá em 2015, 2014, 2016, que jogava realmente como meia. Ele tem voltado um pouco mais, né, e marcado um pouco mais também nessa função do meio de campo. Então, eu não acho que seria um meio de campo totalmente ofensivo, com o Alisson, com o Bruno Henrique e o Matheus Vital. Inclusive, eu acho que seria muito bom. A questão do Bruno Henrique é a seguinte, é a financeira. O Nicola também trouxe essa informação há pouco tempo atrás, que a pedida dele, dos seus representantes, era de 800 mil por mês. É aquela coisa, ele, se vier, vai ser um valor próximo do que o Cruzeiro teve que gastar com o Gilberto. Então, muito alto mesmo. Não sei se o Cruzeiro vai ter condições de fazer mais esse investimento, né? Mas vamos aguardar, assim que tiver mais atualizações do Bruno Henrique, que eu diria que nesse momento tá 50-50, a possibilidade dele chegar no Cruzeiro e não, até porque o Cruzeiro tem muito interesse nessa função de um jogador no meio de campo e é um atleta que já é a segunda janela seguida, né, que tem sido especulado aqui no Cruzeiro. Bom, outro aqui também para zagueiro é a respeito do Zé Ivaldo, que já tem tido conversas e o Atlético Paranaense meio que desistiu, não deve renovar mais o seu contrato. Isso quer dizer então, Gustavo, que ele vai chegar em julho aqui para o Cruzeiro? E a resposta é não, tá? Porque o zagueiro de 26 anos pode vir a ser utilizado aí na sequência do ano, inclusive jogou contra o Botafogo do Brasileirão e não pode jogar mais do que 2 jogos aqui até daqui a um mês, né, pelo Atlético, senão não poderia defender outra equipe, no caso da Série A. Então eu acho que o Zé Ivaldo vai vir sim para o Cruzeiro, só que para 2024, então não resolve o problema para metade do ano, né. Vamos ver aí se o Cruzeiro, por exemplo, ofereceu 4 milhões para o Tinga e para o Fortaleza para ele vir no início do ano. Por que não pega esse valor e oferece para o Atlético Paranaense até menos, 2 milhões e meio para ter a liberação
por 6 meses antes, até para manter uma boa relação com o Atlético Paranaense, que é um time que tem uma boa relação com o Cruzeiro desde o ano passado, apesar da saída do Vitor Roque, que ocupa mais os empresários do que os clubes. Enfim, o Zé Ivaldo, que ano passado pelo Cruzeiro, 33 partidas, 1 gol e 3 assistências, mas se ele não tivesse a possibilidade de contratação, eu acho que deveria ir, e com certeza o Cruzeiro deve ter várias outras alternativas, né, para essa função de zagueiro, que apesar do Castan e do Oliveira estarem dando conta do recado até aqui, mas eu acho que é um nível ainda muito baixo, que o Cruzeiro precisa sim se reforçar, principalmente se aparecer boas oportunidades, que com certeza vão nessa janela do meio do ano. Bom, e de ponta, hein, Gustavo? É engraçado, né? Porque de pontas assim eu já vim falando, ó, o Cruzeiro precisa de trazer um jogador para essa função. Muito tempo, e eu não via ninguém falando, até essa notícia do Nicola, que o Cruzeiro iria trazer um ponto, um atacante, porque, cara, não faz sentido. O Cruzeiro na ponta esquerda, por exemplo, que é o Bruno Rodrigues, não temos ninguém que pode atuar nessa função, que é a principal dele. O Stênio, Gustavo, não é? Não, o Stênio é pelo lado direito do campo. O Wesley, pelo lado direito. O Bilu era pelo lado direito e ainda se machucou. Daniel Júnior, meia, pode jogar também pelo lado direito. Nicão, meia, pode jogar também pelo lado direito. Então, no lado esquerdo, eu, sinceramente, acho que o Cruzeiro está dando bobeira no mercado. E, na minha opinião, tem sim um bom nome, que é a respeito do Alexander Alvarado. Mas o Cruzeiro vai trazer estrangeiro? Olha, até o Ronaldo falou, e inclusive deu aval, notícias e fontes confiáveis, que o Paulo André buscar opções do mercado sul-americano. E quem que é esse equatoriano? Ele, inclusive, entra numa outra questão. É um nome que já foi especulado no Cruzeiro no início da Série B. Ele foi procurado, o Cruzeiro fez oferta oficial? Não, mas é um nome que foi especulado e eu não ficaria surpreso de ver esse nome voltando à tona no Cruzeiro, ainda mais agora no meio do ano, depois de um caixa um pouco melhor do que era na Série B, obviamente. 24 anos de idade, é o atual artilheiro do campeonato equatoriano, lá pela LDU de Quito. Nesse ano ele tem 15 partidas, 8 gols e 3 assistências. Ano passado também pela LDU, 14 gols e 8 passes em 35 jogos. Onde que ele joga? A função pelo lado esquerdo do campo, tá? Ponta esquerda mesmo. Acho que seria uma ótima alternativa para ser um reserva do Bruno Rodrigues ou jogar junto com ele. Ele, o Wesley, lá na frente, eu acho que seria muito interessante, junto com o Bruno Rodrigues. Sinceramente, eu acho que o Alexander Alvarado é uma ótima opção. Ele surge na base aí, no caso do Independente José Teran, não conheço, passou depois pelo Deportivo Quito e Alcas e foi jogar no Orlando City, 2 anos, não jogou nem 20 jogos e voltou para o Equador, onde vive um bom momento. Eu acho uma ótima opção, mas para trazer ele, atualmente ele está avaliado em 8 a 10 milhões de reais. Então o Cruzeiro teria que pagar uma compensação para ter o jogador. Bom, para terminar aqui, antes de dar uma sequência, tem um recado também da BetPlay, que está aí com um grupo VIP, né, para você entrar no WhatsApp, 100% gratuito, com dicas todas as semanas para você apostar. Ontem mesmo teve várias aqui, ó, que eu vou deixar na tela para vocês. E para você fazer parte do grupo, só clicar no link aqui na descrição, para você ter acesso às melhores odds e também combinações de resultados no grupo VIP da BetPlay. Então, garanta aí sua vaga. Resta um pouco mais de 35 vagas, então vou deixar o link aqui na descrição e também no primeiro comentário fixado. Bom, então vamos lá, quero começar falando aqui o assunto principal do vídeo sobre o lateral que se chama Leonardo Godoy, que pertence ao Estudiantes lá da Argentina, e o lateral aí, no caso, interessa ao Cruzeiro para a sequência da temporada. Informação aí do César Luiz Merlo, que me marcou inclusive no story dele lá no Instagram, ele me marcou aí o Cruzeiro News. Eu terminei de almoçar e já vi essa notícia e já gravei aqui pro canal para trazer esse vídeo às 5 horas para vocês. Então assim, o lateral o Cruzeiro espera nos próximos dias, o Estudiantes espera, no caso, fazer uma proposta, receber essa proposta oficial do Cruzeiro e ainda não temos ideia de quanto que seria. Até tentei olhar no Transfer Market quanto que ele estaria avaliado, mas até achei o valor baixo, estava próximo de 2 milhões de reais. Eu acho que pela fase que o lateral vive, vale com certeza muito mais do que isso. Diria que se fosse para eu chutar, 6 a 8 milhões de reais. Lateral aí que tem uma idade boa também, se você for pensar em revenda no futuro, tá aí com seus 28 anos de idade, né? Pode ser que ainda aconteça, mas essa questão acaba ajudando no Cruzeiro. Por quê? Se fosse um lateral de 21 anos com esse nível que ele vem jogando, aí já seria um jogador de realmente 15, 18, 19 milhões de reais. Ele, no cenário mais caro, acho que no máximo 8. Não ficaria surpreso se fosse 5 também, 4,5, 6 milhões de reais, que eu acho que é um bom valor pelos números que ele entrega, né? Eu deixei aqui, ó, nesse ano pelo Estudiantes, 21 partidas, 3 gols e 5 assistências. É o lateral direito com mais assistências no Campeonato Argentino nesse ano. Ano passado também pelo Estudiantes, 45 jogos, 2 gols e 4 passes.
está indo para a sua terceira temporada consecutiva pelo Estudiantes e onde por lá vive um excelente momento. Vale lembrar também que ele começa profissionalmente lá pelo Atlético Rafaela e ele começa a jogar profissionalmente tarde, né? Assim, para os moldes atuais é tarde, mas para 2015 até que era normal. Ele começou a jogar pelo Atlético Rafaela em 2015, com 21 anos, então foi até tarde, né? Depois disso passou ali pelo Tajeres, onde ficou 4 anos, sempre sendo reserva, até ele mudar para o Estudiantes, e desde então foi uma peça fundamental. Eu até passei lá na cidade de La Plata, né, que é onde tem um estádio do Estudiantes e tudo mais, apesar de ele não ter uma história muito boa com a do Cruzeiro. O estádio deles é realmente muito bonito, depois que teve a reforma lá, eu não sei se eu vou conseguir deixar algumas fotos minha aqui lá no estádio, que eu achei bem legal mesmo, e o Estudiantes tem uma estrutura bem interessante. Eu acho que não consegui acompanhar assim, ver lances do atleta, jogos do Estudiantes, não, para trazer aqui, esse cara faria tal função no elenco, não, mas com certeza poderia vir a ser uma ótima alternativa. Mas Gustavo, o Cruzeiro já não tem o William para essa função? Tem, e eu acho que o William sim tem que seguir como titular. Mas e quando ele cansa? Todo jogo ele é substituído. Vai entrar o Igor Formiga, que não vive uma boa fase. O Gasolina, pelo visto, nem deve voltar nessa temporada. Chances grandes que isso aconteça. Então acho que um lateral direito, ainda mais aparecendo uma boa oportunidade no mercado, eu particularmente acho que o Cruzeiro está bem certo em fazer esse movimento. Eu até trouxe no vídeo de hoje de manhã, né? Parece que foi até programado, que o Cruzeiro, o Ronaldo deu o aval para o Pedro Martins e também, principalmente o Paulo André, né? Buscar opções de reforços do Cruzeiro no mercado sul-americano. Então pode sim esperar reforços da América do Sul, Argentina, Uruguai, Chile e tudo mais. Colômbia, eu já trouxe até aqui um vídeo falando só sobre opções na América do Sul, que eu vou deixar na tela final, e quero mostrar aqui um pouco mais de números desse jogador.